Você saberia identificar se tem lipedema? Sabe como a nutrição e a suplementação podem te ajudar? Lipedema é o nosso tema hoje em Performance Nutrition Entrevista com Delis Gonzalez. O lugar certo para aprender sobre a ciência e a prática da nutrição e suplementação com os maiores especialistas da área. Acesse nosso programa no YouTube. Lá tem muito conteúdo para vocês ficarem bem informados. Gostou do programa? Já deixa um like e se inscreve no nosso canal. Não esqueça de ativar o sininho. Escreva aqui nos comentários suas dúvidas de alimentação e suplementação. Sua pergunta pode ser selecionada para um próximo programa. Nosso entrevistado de hoje é o Rodrigo Granzotti. Ele é biólogo formado pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, nutricionista formado pela Faculdade Paranaense, especializado em nutrição estética pelo IPGS e nutrição estética esportiva e saúde da mulher pela Estácio, mestre em biologia animal pela Unesp, professor e coordenador de cursos de pós-graduação e autor de livros e capítulos de livros na área de nutrição. Rodrigo, que prazer te receber no programa. Finalmente, depois de muito tempo, a gente conseguiu, né? Exatamente. E a gente tem um tema super interessante hoje, porque assim, até relativamente pouco tempo atrás, nunca se falava em lipedema. De repente, né? De repente o tema estourou, inclusive até em rede nacional tá se falando. É muito comum a gente falar de celulite, é comum a gente falar de flacidez, e eu acho que deve ser comum para as pessoas também confundir as duas, né? Então, conta um pouquinho pra gente por que tá se falando tanto hoje de lipedema e como não confundir. O tema em si, na verdade, ganhou bastante notoriedade, vamos falar assim, nos últimos 2 anos, porque o diagnóstico mesmo da doença, ou os critérios de diagnóstico foram criados recentemente. Então, aquele Código Internacional de Doença, o CID, de fato, para o lipedema foi criado, acho que no máximo 2, 3 anos. Então, assim, até então a gente não tinha um respaldo médico, né, de critérios bem definidos para dizer se a paciente tinha ou não essa patologia. Então, atualmente, o que tem acontecido, né? A quantidade de diagnóstico tem aumentado porque, de fato, hoje a gente tem ali critérios para definir se a paciente tem ou não essa patologia. Mas olha só que interessante, o lipedema, a descrição da doença, ela não é recente. Ela aí foi primeiramente descrita lá nos anos 60, então já é já tem um tempo onde a fisiopatologia do lipedema tem aparecido na literatura. Mas como eu falei, como descrição de doença a nível clínico, isso começou a aparecer agora nos últimos 2, 3 anos, né? Nossa, muito interessante. A ciência demora um pouquinho para alcançar. Exato, e até o que você falou, até então se confundia muito o lipedema com outras lipodistrofias, né? Como o celulite, até mesmo a própria obesidade, né? E ela se descaracteriza um pouco dessas outras doenças, porque você tem um crescimento desproporcional das células de gordura, e isso define muito bem o lipedema, né? Esse crescimento bem desordenado dessas células adiposas, principalmente nos membros inferiores. Então, hoje, assim, a gente tem já elementos suficientes para identificar essa doença, Daisy. Fantástico. Então, vamos entender melhor o que é essa doença, efetivamente. O que é o lipedema? Então, assim, para a gente entender de maneira geral, o lipedema é uma lipodistrofia. O que significa isso? Que é um desenvolvimento irregular desse tecido adiposo subcutâneo. Então, as células adiposas, elas crescem de forma desproporcional. E, geralmente, esse crescimento, ele tem alguns gatilhos, vamos assim dizer, que principalmente nas mulheres, né, e a gente vê que o lipedema comete principalmente esse público, tem ali uma forte relação com os hormônios sexuais.
Então, o estrogênio, né, ele acaba sendo talvez um fator determinante para o desenvolvimento da doença. Embora não seja o principal elemento, mas ele contribui muito, né, para o surgimento dessa patologia. Uma coisa que a gente tem que levar em consideração é que o lipedema tem uma relação com o histórico familiar. Então, existe ali uma característica genética por trás também da doença, né? Então, a gente vê muito nos pacientes que mulheres geralmente têm na família casos também de lipedema. Na irmã, na tia, enfim, então a proporção desse histórico chega aí a 80%, né? Então, você tem uma relação ali de parentesco, né, de fatores genéticos muito forte. Fantástico. Então, tem uma forte causa genética, tem também a relação ali dos hormônios envolvidas. Tem mais causas relacionadas ao lipedema? Tem a própria alimentação, né? Então, a dieta inadequada contribui muito para o agravamento do problema, porque, puxa, olha só que interessante, a gente tem casos de lipedemas em mulheres eutróficas, mas a maior parte dos casos mais graves, né, dos estágios mais avançados, você vê nas mulheres com sobrepeso ou obesidade. Então, o padrão alimentar, o estilo de vida conta muito, né, no agravamento da doença. Então, o que a gente sempre comenta em aulas ou até mesmo com as pacientes, que o controle do peso corporal, a manutenção do peso é essencial para você não agravar o seu problema, para você não avançar nos estágios do lipedema. Então, a alimentação, a dieta, conta muito no tratamento ou na prevenção. Então, se a paciente sabe que ela já tem um histórico ou já tem, por exemplo, uma propensão a desenvolver o lipedema, o controle do peso corporal é essencial deles. Ela tem que manter um peso saudável, com certeza. Perfeito, já começamos a entrar até um pouquinho em prevenção e a gente vai explorar mais. Mas antes, eu fico pensando assim, se uma doença tão recente, né, 2 a 3 anos para a gente ter efetivamente os critérios, que tem esse componente genético tão forte, tem um histórico familiar, mas acho pouco provável que o paciente já chegue então sabendo, tipo, eu tenho histórico familiar de lipedema. Então, na prática, para quem nos assiste, como é que eles podem suspeitar, quais são os sinais, os sintomas de que o que está acontecendo ali é um lipedema? Então, assim, existem algumas características físicas, né, sinais clínicos que essa paciente está com a doença. Primeiro, como eu falei, é aquele crescimento, aquela irregularidade do tecido adiposo, que isso na pele acaba até se manifestando em ondulações até um pouco grotescas. A gente vê muito bem isso nas imagens, tá? Mas existem outros sinais e sintomas que também ajudam a identificar, por exemplo, o lipedema. A formação de um garrote nos membros inferiores, então lá no tornozelo, a gente vê nitidamente que naquela região, a região da canela, da panturrilha fica fortemente demasiada, mas os pés não. Então forma como se fosse um garrote que mantém uma certa retenção hídrica naquela região. E os pés não ficam afetados. Então você tem ali algumas características muito particulares que a gente já consegue visualmente identificar que a paciente tem aquela doença. O interessante é que o lipedema ele é sempre bilateral, então ambos os membros são afetados. Então a paciente sempre vai ter um problema nas duas pernas, quando se agrava às vezes nos dois braços e assim por diante, tá? Então é sempre bilateral, sempre os dois membros são afetados pelo problema. Na maior parte das vezes são os membros inferiores, né? A região da perna como um todo. E isso é de fato uma característica bem particular dessa doença, tá? Então os dois membros têm aí essas irregularidades no tecido. Perfeito. E qual que é o momento em que a pessoa identifica e tem que saber, tipo, tá na hora de procurar ajuda? Olha, então assim, geralmente o critério do diagnóstico quem dá é um médico vascular, principalmente, né? Porque ela é uma disfunção vascular também. Se a gente for olhar bem a fundo a fisiopatologia, você tem uma alteração dos vasos sanguíneos, dos vasos linfáticos, que culmina com edema e assim por diante. Então, o médico mais apropriado para dar esse diagnóstico é, de fato, um médico vascular, né? Então, quando ela recebe esse diagnóstico, né, existem algumas condutas que são ali adotadas para tentar evitar, às vezes, a progressão da doença. Primeiro, o que a gente já sabe é que o fator nutricional vai contribuir muito, como a gente já falou, né?
a manutenção do peso acaba sendo extremamente importante, mas existem algumas terapias deles que ajudam muito no conforto da paciente. Por exemplo, drenagem linfática é um tipo de terapia muito comum e prescrita para essas pacientes, para reduzir aquela sensação de inchaço, de cansaço nas pernas, né, nos membros inferiores. Às vezes as meias compressivas ajudam muito a evitar também esse problema ou esse desconforto. Em casos mais graves, existe a recomendação de cirurgia, né, como se fosse uma liposucção, uma lipoaspiração. Existem alguns suplementos que hoje a gente sabe que na literatura ajudam a melhorar o quadro clínico da paciente. Um deles é o selênio. Olha só que interessante, né? O uso desse suplemento ajuda muito na melhora dos sinais e sintomas, até para reduzir aquele dano inflamatório, aquele dano oxidativo que está associado à doença também. Então, tem assim, algumas condutas hoje que já são adotadas e que dão mais qualidade de vida para a paciente. Porque o que a gente tem que entender? Que o lipedema é uma doença que não vai ter cura. Então, a paciente ela vai ter que conviver com essa patologia. Mas a gente consegue dar mais conforto para a paciente, né? E isso envolve terapias manuais, às vezes alguns procedimentos estéticos ajudam bastante para diminuir, né, o desconforto da paciente, as terapias nutricionais. E olha só que legal, dentro das recomendações, o exercício físico, ele entra muito bem. Mas a gente tem que ver qual é a condição que essa paciente tem para realizar determinadas modalidades, porque a gente está falando de uma doença que afeta os membros, né? Então, nem todas têm tanta mobilidade em relação ao exercício. Mas o exercício físico aquático, ele é extremamente recomendado para esse tipo de público. Então, aquela hidroginástica, enfim, aquelas modalidades de exercícios que são feitos na água ajudam muito, né? A diminuir o desconforto dessas pacientes com lipedema. Rodrigo, você comentou que não tem cura, mas tem como prevenir? Evitar efetivamente que aconteça ou não? Exatamente. Então, assim, não tem cura, a gente pode evitar o agravamento. Então, assim, às vezes, quando a mulher ela já desenvolve a doença, para a gente evitar a progressão, aí sim a conduta é diminuir em relação a fazer o controle do peso corporal, como eu falei. Então, assim, tem como prevenir o agravamento do problema, tá? Então, essa é a principal forma de você evitar, sobretudo, com que esse lipedema avance nos seus estágios nessa paciente, tá? Ou seja, ela já tem ali o fator genético, né? Então, ela não pode deixar que os componentes, principalmente ambientais, que modulam ali esse fator, contribuam ali para o agravamento desse problema. E com que idade costuma começar? Olha só que interessante, como é um fator, muitas vezes, que tem relação com o fator hormonal, né? E nas mulheres, o estrogênio é o principal gatilho aí para esse problema. A menarca, né? Que é ali a primeira menstruação da menina, às vezes é o gatilho para o desenvolvimento da doença. Muitas vezes, às vezes não é a primeira menstruação ou a mulher entrar na sua fase reprodutiva, mas o uso de contraceptivos orais. Então, tem muitas pacientes que começam a desenvolver o lipedema depois do uso desses medicamentos, ou, por exemplo, depois de uma gestação. Ou seja, quando você tem um aumento da carga desses hormônios, né, do hormônio sexual da mulher, o estrogênio, muitas vezes isso pode desencadear ali o desenvolvimento da doença. Tá? Então, o que nesse caso é independente do peso, né? Que nem você comentou na questão de... peso. Então veja que o gatilho hormonal ele acaba sendo determinante também no desenvolvimento dessa doença. E aí, quando isso começa a acontecer, puxa, aí as formas de prevenir o agravamento que devem ser adotados. Claro, então vamos entrar um pouquinho nessa prevenção. Como é que tem que ser a alimentação para melhorar um pouco o quadro ou evitar a progressão? Tá, então assim, eu vou falar o que a gente já tem descrito nos artigos, na literatura, de recomendação para o tratamento do lipedema, né, ou da prevenção. Então, controle da carga glicêmica da dieta, isso a gente sabe muito bem, né, que esse é um fator que ajuda muito no ganho do peso corporal, né, no aumento do peso corporal. Então, evitar aqueles carboidratos refinados com alta carga glicêmica, aquela dieta de padaria não é recomendada para essas pacientes, né? Alguns artigos falam muito da dieta cetogênica, né? Embora eu não consiga ver muito na prática clínica uma adesão, né, das pacientes com esse tipo de modelo de dieta, e tem muitos artigos que falam do padrão alimentar mediterrâneo,
que a gente sabe que ele tem muita quantidade de fitoativos, compostos bioativos, né? Aquela dieta que tem uma grande quantidade de ácidos graxos essenciais, principalmente ômega 3. Então, às vezes, essa dieta que é mais, entre aspas, é mais fácil de você adotar, se enquadra muito bem no tratamento do lipedema. Fantástico. E qual que é o papel da suplementação quando a gente pensa em lipedema? Então, assim, hoje a gente está descobrindo esse universo, né, da suplementação. Então, eu falei para você do selênio, né? Então, o que a gente já sabe? Que geralmente as mulheres com lipedema, elas têm uma deficiência desse nutriente. Talvez isso mostre o quanto o dano oxidativo, né, acaba interferindo, né, nesse cenário. A gente sabe que o selênio tem um papel essencial na produção das enzimas antioxidantes, enfim, né, como da glutationa, por exemplo. Então, a deficiência de selênio acaba sendo ali uma realidade nesse público. Então, o que a gente vê? Que a suplementação de selênio melhora um pouco o quadro clínico. Mas o uso dos antioxidantes, né? A gente vê bastante descrito na literatura, então, vitaminas, minerais, até mesmo nutracêuticos com essa propriedade, né? Também ajudam bastante no tratamento e na prevenção, né? Então, a gente está falando aí de fitoativos, fitoterápicos, enfim, que podem diminuir esse estresse oxidativo, isso já está descrito, né? E lógico, né, os ácidos graxos essenciais, ômega 3 entra muito bem nessa suplementação. Enfim, basicamente é tentar reduzir, né, o dano inflamatório e o dano oxidativo. Isso ajuda a minimizar ali a progressão da doença. Perfeito. Se a gente pensa, tem uma infiltração de lipídios, né? Então, naturalmente vai criar um ambiente extremamente inflamatório, um ambiente oxidativo. Até porque você tem um aumento dessa adiposidade, a gente sabe que esse aumento do tecido adiposo gera inflamação, então a doença por si só tem uma base inflamatória bem intensa. E a paciente às vezes percebe isso na dor, né? Então, a própria dor que ela percebe, né, com a patologia já caracteriza um pouco esse processo inflamatório. Perfeito. E eu queria juntar um pouquinho dessas coisas que você falou para a gente fechar aqui de novo para as pessoas que estão ouvindo e pensando, ai meu Deus, pode ser isso que eu tenho? Você já foi juntando, elas vão sentir um cansaço nas pernas, talvez uma questão de mobilidade, dor, uma retenção hídrica, né? Quais são essas coisas que as pacientes sentem que chamam a atenção para o lipedema? Então, assim, esses são os principais sinais que a paciente ela vai perceber quando ela está acometida com lipedema. Então, a dor ao toque, geralmente, ela tem uma sensibilidade bem maior. Muitas vezes ela percebe ao vestir uma calça, ao vestir um shorts, ou uma roupa mais apertada, então ela sente esse desconforto em relação à dor. O edema é muito comum, né? Então o tecido ele fica edemaciado e muitas vezes você faz o que a gente chama de teste de cacifo, que é você pressionar o dedo sobre a pele e você percebe que fica ali uma certa depressão no tecido, então isso é característico de edema, né? Como eu falei, né, a formação dos garrotes nos tornozelos, então, nitidamente o pé ele não fica demasiado, então do tornozelo para cima você vê uma certa retenção, né? Então isso é característico. Como tem uma fragilidade vascular, essas mulheres geralmente fazem hematomas muito fácil. Então qualquer batidinha, elas já ficam com aquelas equimoses, aquelas manchinhas arroxeadas na pele. Então tem algumas particularidades que já me ajudam a identificar que a paciente está com esse tipo de problema, né? Então, são sinais clássicos da doença. Fantástico. Uma excelente aula, excelentes dicas, né? Para quem está assistindo, se tiver essas coisas, se ainda juntos de... Minha mãe também teve, né? De um histórico familiar aí, vale a pena procurar. Minha tia, então, assim, se tiver um caso de um histórico familiar, vale a pena investigar. Perfeito. Rodrigo, muito obrigada por compartilhar sua experiência. Fiquem aí que já voltamos com a NutriExpert.
NutriResponde recebemos várias perguntas sobre suplementação, especificamente, né, qual seria a melhor suplementação para lipedema. Então vamos deixar bem prático para as pessoas. Eu queria que você me conte assim, na sua prática clínica e do que tem de literatura, quais são os 5 suplementos que seriam indicados para estes casos e por quê? Tá, então vamos lá, vou elencar esses 5 para você. Selênio, extremamente importante para o tratamento, né, da doença, para prevenção, sobretudo, né, do agravamento, né, dessa patologia. Vitamina C, a gente vê o quanto ela melhora até a questão da fragilidade vascular. Então, isso ajuda a deixar os vasos sanguíneos mais saudáveis, né? Reduzir a questão do edema. A gente tem alguns fitoterápicos que podem ser incluídos, né, no tratamento, como, por exemplo, Camellia sinensis, que tem ação antioxidante, o próprio Pinus pinaster, que melhora a função vascular, né? O piquenogenol, que ajuda nessa condição clínica. O ômega 3 é extremamente interessante, que tem ação anti-inflamatória, ajuda muito, né, em reduzir os sinais e sintomas dessa paciente. Então, acho que a gente pode incluir, sim, essa suplementação. A gente pode falar também de rotina, a gente pode falar de alguns fitoativos ou compostos bioativos que têm ação antioxidante, né? Por exemplo, o ácido elágico, enfim, tudo que tem essa propriedade de diminuir o estresse oxidativo também pode se encaixar muito bem no tratamento do lipedema. Eu acho que a grande sacada aqui deles é reconhecer que essa doença ela tem uma relação com o dano oxidativo, com o aumento do estresse oxidativo e do dano inflamatório. Então, tudo que a gente tem na nutrição de ferramenta para minimizar ou diminuir esses fatores pró-oxidativos ou até mesmo inflamatórios vão ajudar na conduta do tratamento, da prevenção do lipedema, tá? Então, acho que essa é a grande sacada do tratamento da doença, né? Diminuir o dano oxidativo e o dano inflamatório. Uma coisa que eu vejo que ajuda muito, principalmente nos estágios mais avançados, é o uso da bromelina, que tem ação drenante, de diminuir o edema intersticial, né? A cactinha, a equiseton, a cavalinha, enfim, tudo que diminui o edema ajuda muito, né, no tratamento do lipedema também. Perfeito. E você mencionou muito o selênio, você mencionou muito o ômega 3, né, como pontos altos, importantes. Dosagens, a gente tem já essas margens? Se a gente for pensar no ômega 3, né, pelo menos ali 3 gramas, que a gente está falando exatamente, de uma condição bem inflamatória, né, principalmente nos estágios mais avançados. Então, quando a paciente está no estágio edemaciado, quando ela sente muito dor ao toque, geralmente essa dosagem de 3 gramas já ajuda bem essa paciente. Inclusive o selênio, se você for pegar na literatura, a dosagem de suplementação, ela passa daquilo que a gente tem por hábito suplementar. Você vai pegar nos artigos, a quantidade de selênio que se suplementa é de 400 microgramas, né? E a gente fica em torno de 150 até 200, então acaba dobrando a quantidade, né? Então, no lipedema a condição é um pouquinho diferente, as dosagens são um pouquinho diferentes do que a gente está habituado a prescrever, mas é porque a condição da doença traz essa demanda, né? Perfeito. Não, eu imaginei, eu até fiz essa pergunta, porque eu acho sempre importante a gente reforçar para quem nos assiste a mensagem do quanto é individual. A gente fala sempre suplementos muito parecidos para as diferentes patologias, para os diferentes objetivos, mas de caso a caso a gente vai ajustar. Então, eu acho que o que vai ajudar muito na conduta também, além do relato da paciente, são os exames laboratoriais, porque a gente consegue pegar muito detalhe da paciente com lipedema também por meio dos exames bioquímicos, né? Carências de nutrientes e assim por diante, que ajudam na sua conduta dentro do consultório, né? Os exames ajudam muito a gente a trabalhar melhor com esse público. Fantástico. Rodrigo, mais uma vez, muitíssimo obrigada aqui por compartilhar sua experiência. Martina, eu que agradeço, fico super feliz. E para vocês que nos assistem, aproveitem, este é um tema super atual, tem várias dicas aqui, procurem seu nutricionista, procurem seu médico para, se vocês se identificarem com as coisas que foram colocadas, encontrarem um diagnóstico e o tratamento. Com muito carinho da Nutri, curtam, compartilhem, a gente se vê!